Olá, meus queridos e queridas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Geografia em Pauta. Hoje vou trazer para vocês conceitos geográficos, conceito de lugar e conceito de território, dois dos conceitos mais significativos e importantes para a geografia. Bora tentar entender como funcionam esses dois conceitos para compreender o espaço geográfico. Em si, galera, nós vamos trabalhar aqui com duas habilidades importantes da BNCC relacionadas a esse material. A habilidade do sexto ano GE01, comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos, e a habilidade 02 para o sexto ano, analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários. A gente vai iniciar com um vídeo importante para você, para compreender a noção de lugar geográfico. Pessoal, vamos dar uma analisada na letra dessa música O Meu Lugar. Ó. Diz assim: O meu lugar é caminho de Ogum e Ançã, lá tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança no mundo melhor e cerveja para comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz, é bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo e Irajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O nome é doce dizer. Madureira, Iá, Iá. Então, galera, essa ideia de lugar vem de um princípio básico, importante para o nosso dia a dia, que é a noção de pertencimento a uma porção do espaço, de estar dentro de uma porção do espaço onde você tem sentimento. Então, esse lugar para a geografia tem algumas características que vão muito dentro disso. É uma porção do espaço que assume grande significado por ser nosso espaço de vivência, ou seja, nós vivemos nele nosso dia a dia, nós passamos dele parte do nosso dia a dia, ou a maior parte do nosso dia a dia, e há um sentimento ali, onde mantemos relações, conhecemos a paisagem, interagimos com ela. Existe uma relação direta entre o indivíduo e o lugar. Então, para ser um lugar para a geografia, para ser essa porção do espaço geográfico que a gente considera como lugar, nós temos que ter essa vivência e essa relação entre o indivíduo, entre a pessoa e essa porção do espaço geográfico. Também é importante saber que eles não são isolados e se relacionam um com o outro, sejam eles próximos ou distantes. O seu lugar pode ser a sua casa, a sua escola, mas também pode ser uma praia, uma fazenda, alguma coisa, algum espaço geográfico, alguma porção de espaço geográfico que você tem algum tipo de relação ou noção de sentimento, afeto por aquela porção do espaço geográfico. Vamos dar alguns exemplos, né? A sala de aula, a sua sala de aula, ela possui significado e você mantém relações com ela, com seus amigos, com o espaço que você está, com a cadeira, a mesa que você acha que é sua, inclusive quando um senta no lugar do outro, é com motivo muitas vezes de problema. Por quê? Porque você tem um afeto com aquele espaço, você tem um pertencimento àquela área, você tem um simbolismo sobre aquela localização, sobre aquela porção do espaço onde você está. Então a sala de aula é um bom exemplo de lugar para você. É considerado, das porções do espaço geográfico, a menor porção do espaço geográfico. É constituído por elementos naturais e também elementos culturais e humanos. Então, desde elementos da paisagem, que são constituídos pela própria paisagem, criados pelas próprias paisagens, como rios, montanhas, como árvores, plantas, você também tem elementos que são o ser humano que cria. A gente deu o exemplo da sala de aula aqui, e você vai ver ali paredes, você vai ver ali pinturas, vai ver elementos que são construídos pelos seres humanos, que são elementos antrópicos, culturais, elementos humanos. O seu bairro é um bom exemplo de lugar. É um lugar para você, é um lugar de vivência, é um lugar que tem significado, é um lugar que tem uma relação direta entre você e essa porção do espaço geográfico. Então, você entendeu o que é lugar? Vamos partir agora para um outro conceito geográfico importantíssimo para a geografia, o conceito de território. E quando a gente fala de território, território é poder, espaço demarcado onde existe um povo, um grupo ou estado, e esse estado exerce soberania sobre essa porção do espaço. Seu poder está acima de outras instituições, como igreja, empresas ou família. Aqui a gente tem uma grande porção do espaço geográfico. Nós temos o nosso planeta por meio do chamado planisfério político. E ali você vê o território de diferentes países, como é o caso do Brasil,
como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, do Canadá, do México, como é o caso da Rússia, o maior país do mundo, da China, que é um dos maiores países do mundo, o terceiro maior, da Austrália, como é o caso de países africanos importantes. Olha o continente africano aqui para você, como Madagascar, que virou até filme, como o Chifre da África, onde você tem a Somália, a Etiópia. Então, nós temos aqui o planisfério, ou mapa mundi, que vai apresentar os diferentes países do mundo, que são porções de território. Dentro disso, o mapa mundi divide a Terra em vários territórios, denominado de países. Cada país ou estado iniciado com letra maiúscula, tá, galera? Que é uma porção territorial que a gente chama de país, exerce soberania sobre esse território. O território e unidades político-administrativas. Para facilitar a administração de um estado, e a gente vê aqui o estado com letra maiúscula, é um país, um estado nacional, como o Brasil, podemos dividir seu território em partes menores, os chamados estados. Então está aqui para você o território do Brasil, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e para facilitar a administração desse que é o quinto maior país do mundo, o quinto maior estado nacional do planeta, nós dividimos eles em unidades menores, que são os chamados estados. O maior deles, o estado do Amazonas, mas aqui também tem o estado do Pará, do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, a Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Tem os estados do Sul, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, outros estados nordestinos. Então, galera, aqui estão os 26 estados e o Distrito Federal. São as unidades político-administrativas do nosso país que visam melhorar, facilitar a administração desse território enorme. Estado, como eu falei para você, iniciado com letra maiúscula, quer dizer nação, quer dizer país. Estado com letra minúscula, iniciado com letra minúscula. É uma porção político-administrativa de um estado maior, de um território maior. Os estados também são subdivididos. Quando a gente pega, por exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que é da onde eu vos falo, ele é subdividido em outras 92 porções menores, que são chamados municípios, tá? Todos os estados, excetuando-se o Distrito Federal, são divididos em municípios. Os municípios são unidades político-administrativas ainda menores, que também visam facilitar a administração pública. Aí eu pergunto para você, você vive em qual estado brasileiro? Qual é o nome do município onde você está? Deixa nos comentários aí para eu saber onde está chegando essa videoaula. Podemos usar o território para espaço ocupado por diferentes grupos, como os grupos indígenas, que têm suas terras protegidas por lei por conta do governo federal. Há a demarcação de terras indígenas. Grupos de quilombolas também têm seus espaços garantidos por lei. Povos que não possuem um estado, ou seja, não têm um país para si, como é o caso dos curdos, espalhados em diferentes países pelo mundo. Grupos de animais que demarcam áreas. Sim, para além dos seres humanos, nós também temos os animais que demarcam seu território. E de diferentes formas e hábitos eles vão definir qual é o território daquele grupo animal. Só deixar aqui para vocês também é importante, o território nem sempre precisa ser delimitado fisicamente. Existem territórios móveis que podem, por algum fator cultural, humano, antrópico, mudar de lugar. E esse território móvel muitas vezes está ligado a redes que podem até inclusive serem ilegais. E a gente fala isso em um outro momento. Para a gente terminar, galera, uma reflexão para você. Primeiro, o espaço geográfico apresenta várias proporções de escala. A gente apresentou aqui, inclusive, falando sobre lugar e falando sobre território. Qual a maior e qual a menor proporção desse espaço geográfico? Diz para mim nos comentários aí. Outra coisa, explique por que o território brasileiro e de outros países é dividido em porções menores. Por que será que dividimos o nosso país em estados e os estados em municípios? Qual é o objetivo disso? Deixa aí nos comentários para ver se você está aprendendo o que a gente está trazendo para você. E é claro, antes de sair, aproveita para se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, que em breve a gente traz mais videoaula para vocês sobre esses conhecimentos considerados cruciais, essenciais para a ciência geográfica. Obrigado e até a próxima. Fui!